O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, ele é formado em Direito, mas se destaca não pela atuação jurídica. É um dos nomes mais importantes da fotografia internacional. Açoriano, Orlando Azevedo veio para Curitiba ainda garoto. E aqui construiu uma carreira sólida e tornou-se referência com trabalhos marcantes como a Expedição Coração do Brasil. Ele é nosso convidado do Persona de hoje. Orlando, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e agradeço as palavras, mas sou e continuo sendo, além de um curioso, um eterno operário da paixão, que é o que me move e o que me leva e me levou a todo esse caminho que é o percurso dessa estrada múltipla e visceral, que é a fotografia. Uma caminhada que começou nos Açores. Ela começou, na verdade, Marco, muito criança. Foi, acima de tudo, acho que é uma questão de vocação. E a vocação não tem como. Ela tem um chamamento e você passa a cumprir o que eu chamo hoje uma missão. Mas quando criança, com apenas 4 anos, e ainda nos Açores, eu morei até aos 9 anos em 2 ilhas do arquipélago. O arquipélago é composto por 9 ilhas, onde dizem se existiu, outrora teria sido a Atlântida. Enfim, mas aí é uma outra conversa. Mas com 4 anos, o grande veículo de informação que eu tinha, entre outras coisas, e que foi decisivo também na minha formação, era a revista que vinha já do meu avô, praticamente a correção desde o número 1 da National Geographic Magazine. E eu ficava, que nem louco, encantado, percorrendo as páginas e sonhando com todo aquele universo de oráculos e de retratos. Tinha alguma coisa que chamava mais a atenção? Não, eu acho que as duas coisas foram determinantes na minha carreira como fotógrafo. Entre outras questões que me interessam na fotografia, outras perturbações que a fotografia tem. Mas eu tenho 2 caminhos muito claros nesse trabalho, que é um trabalho mais de street photographer mesmo, que é do expedicionário, das expedições, que é exatamente a documentação do património humano e natural. Isso de um lado. Depois eu tenho toda uma outra formação ligada ao universo de artes visuais, que eu percorro outros caminhos dentro da fotografia e caminhos talvez muito diversos, e que eu vou começar, e estou começando a assinar com outros nomes, entende? Então, o Cósmica, por exemplo, que é um trabalho meu que tem grande sucesso, inclusive de venda, para galerias, para colecionadores, eu estou assinando como Yuri Andropov. E tem um outro segmento de fotografia, aí remete à minha família, que é o meu lado judaico, que é Jacob Ben Sabat. Então, são 2 nomes e 3 nomes, Orlando Azevedo, que no fundo é o Yuri Andropov, é o Jacob Ben Sabat, mas em segmentos e percursos diversos dentro da fotografia. E como é que era aquela infância lá nos Açores? As ilhas são ainda, curiosamente, muito desconhecidas, o arquipélago desconhecido no Brasil. Isso é curioso porque é contraditório, porque toda essa região, principalmente a sulina, inclusive o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a colonização açoriana foi muito presente e se mantém até hoje todo esse lado tradicional. O que me levou, inclusive, a realizar o meu último projeto, que foi sobre todo esse complexo estuarino, que é o Lagamar, que vai do Guaraqueçaba até Iguape, Cananéia, Joreia, já em São Paulo, que é todo esse labirinto de ilhas e do mangue, que é um grande oráculo, um grande complexo biológico, que me levou a realizar também esse último projeto, que é exatamente a presença açoriana. Fandango, o barreado é um prato açoriano, essencialmente açoriano, que existe até hoje. Existe até hoje nos Açores, que é uma delícia, mas com o nome de alcatra, e curiosamente não usa o pedaço de alcatra, mas tem o nome de alcatra, mas é a mesma coisa. Claro que aqui acho que se enriqueceu um pouco o legítimo, e são muito poucos os barreados legítimos que hoje existem no Paraná. Acho que, sem dúvida, o melhor é da Casa do Barreado, em Paranaguá, e não é nem Morretes, é Paranaguá. Tá? Mas aqui se teve um enriquecimento que foi exatamente a cultura indígena. O pirão,
e a farinha de mandioca, Agregou. que agregou e que ficou incrível. Então tudo isso tem me levado, e os Açores, o contraditório é exatamente isso. Tem toda uma presença muito forte sulina da chamada colonização, tá? Mas ao contrário, as pessoas nem sabem o que é os Açores. E é um paraíso, literalmente. E quando eu falei a questão da Atlântida, é porque eu acho que deve ter sido lá mesmo. Então, as ilhas são muito, muito incríveis. São ilhas sem nenhum, ou praticamente nenhum grau de violência, onde você não vê e não tem mendigo, não tem ninguém te pedindo esmola. Então, há uma dignidade também do ser humano relacionado com todo esse grande oráculo dessas ilhas vulcânicas, incrível. Então, para mim, era um fascínio. Meu pai é formado em agrônomo e civicultor e especializou-se em pedologia. Foi por causa dele que vocês vieram para cá? Foi, quando foi implantada exatamente aqui onde eu estou. Então, hoje é um dia de uma particular emoção, porque aqui funcionava a Escola de Florestas. E eu vim para o Brasil em função do meu pai, que trabalhou muitos anos e se aposentou como um alto técnico da FAO, da Food Agriculture Organization, que é uma das organizações das Nações Unidas, quando veio um grupo e um elenco de técnicos para implantar a Escola de Florestas no Brasil. Mas isso de um lado, porque do outro lado, meu pai, como técnico, embora eu tenha chegado com o passaporte diplomático ao Brasil, meu pai não era diplomata, sabe? Mas era uma das concessões que a Food Agriculture concedia aos seus funcionários de alto escalão. Mas isso de um lado. Do outro, da formação do meu pai, ela foi decisiva também na minha formação, porque eu saía muito, principalmente nos Açores. A primeira carta de solos dos Açores foi feita pelo meu pai. E você acompanhava esse Eu acompanhava trabalho. diversas vezes meu pai em saídas de jipe, que foi uma determinante, para campo, para eu coletar pequenos detalhamentos de terra, de solo, para depois pesquisar em lâmina de solos, que era a especialização dele, em microscópio. Então o microscópio também para mim foi decisivo. Eu era muito menino e eu ficava debruçado no microscópio e viajando naquele cosmo que me levou e leva cada vez mais a questão da cósmica, que são os 3 elementos, no caso, que eu tenho feito, que são interpretações muito subjetivas da terra, do ar, do fogo e da água. São os 4 elementos que eu tenho desenvolvido e que devo estar lançando, se Deus quiser, este ano em livro, mas assinando como Yuri Andropov. E aqui no Brasil, você foi estudar Direito? Eu me formei ainda na época. Eu estudei aqui, já estudava em Lisboa, mas aqui estudei no Rio de Janeiro. Você chegou a morar em Lisboa também? Sim, morei 4 anos antes de vir para o Brasil. Eu saí com 9 anos, dos 9 aos 13 eu morei em Lisboa. E depois veio para cá. Tudo tem um sincronismo na vida, Marcos. Eu eventualmente falo essas questões, mas são questões interessantes de colocar para o espectador e para o ouvinte. Então, na Ilha Terceira, que é a ilha onde eu nasci, no arquipélago dos Açores, ela é ladeada por um monte muito imponente e muito lindo chamado Monte Brasil. Quando eu saio dos Açores com 9 anos, eu vou para Lisboa morar na Avenida do Brasil. E quando eu saio da Avenida do Brasil, eu venho para o Brasil, onde eu estou até hoje, fazem mais de 50 anos. Não era intenção aqui ter permanecido de forma alguma. Era uma passagem rápida. São 4 anos. Meu pai sempre ficava 4 anos dentro desse regime. Depois ele foi para Madagascar, Paquistão, Bolívia, Alemanha. Ele também ficou um tempo. Ele ficava geralmente exercendo uma função de 4 anos em cada país. E assim foi. Eu depois não mais o acompanhei. Eu acompanhei unicamente quando veio para o Brasil. E quando eu veio para o Brasil, eu aqui estudei o clássico no Colégio Medianeira, já me preparando mais para a área de humanas e todas essas questões, que sempre foi o que mais me interessava, e pretendendo estudar direito. Na época eu ainda imaginava fazer diplomacia. Eu ia ser um péssimo diplomata, até porque tenho uma língua muito ferina e falo na tampa as coisas, não tem como, sabe? Então teria sido, mas ainda em 68, logo que o meu pai vai para Madagascar, eu vou para Lisboa e fui para estudar Direito e com 18 anos eu ia para a noite, para ouvir blues, que era a minha grande paixão e nada estudei. Depois eu retornei para o Brasil em função do grupo que eu tinha aqui, que acabou por se converter depois no grupo A Chave, que é literalmente o grupo que inicia Paulo Leminski na música e no rock and roll e também a primeira gravação do Paulo Leminski fonográfica, que
está omitida no livro, que é do bandido que sabia latim e outras coisas, porque a Chave, como foi um grupo de contracultura e que não aconteceu em nível de mídia, geralmente as pessoas sequer citam, ficam citando Caetano. Quem que fazia Gil. parte desse grupo? Era o Ivo. A Chave se constituiu depois, no final, em 10 anos com a mesma formação praticamente. Ela vinha de uma outra origem, de um outro grupo que eu também dirigia já, mas era gerado pela Pico Produções Artísticas, que nada mais era que as iniciais dos integrantes. O Paulo Teixeira, que hoje toca aí num outro grupo, o Ivo Rodrigo Júnior, falecido, um grande vocalista, tá? O Carlos Gerper, que continua com alguns grupos de blues que ele participa, e era eu. Você era o ó. Eu liderava e criei a Chave, literalmente direcionava a Chave, mas em várias pegadas, que não era somente o rock and roll, entendeu? Já tinha toda uma outra formação também ligada à música concreta, cage, por aí afora. Então teve todo um elenco de grandes experiências e questões experimentais que aconteceram com a Chave e que, claro, que a tornaram também, de alguma forma, um grupo com reconhecimento, mesmo que underground, né? Daí a gente participou com uma série de pessoas importantes e relevantes, com as quais, claro, que há uma somatória, um aprendizado, com a Denise Stockers no teatro, e por aí vem todo o elenco, e tocamos certamente com os principais grupos de rock and roll do país. Secos e Molhados, Mutantes, Casa das Máquinas, Joelho de Porco, e aí vai um elenco grande. Abrimos o show do Bill Haley e seus Cometas. E por que não seguiu na música? Não seria o quê? Por que não seguiu na música? O que te levou para fotografia? Não. O que aconteceu? Não. Em 68, quando eu voltei para Lisboa, eu já trabalhei como repórter em Lisboa. Com 13 anos, eu já tinha laboratório em casa aqui no Brasil, já revelava. Durante o período da Chave, eu fazia todas as impressões para press release. Então começou já era um caminho que muito vinha sendo percorrido. A música foi uma questão que aconteceu, foi uma coisa de grupo, eu era baterista, não era um baterista notável, mas tinha uma super pegada de rock and roll, eu sei bem disso, tinha um ritmo incrível, e tem horas que você tem que saber jogar a toalha, entende? Mesmo que você veja hoje Robert Plant, que mantém, mas tem todo um outro lado que se você remete ao passado e aos anos 70, não dá, entende, sabe? Isso de um lado, entende? E do outro que, realmente, quando a fotografia foi retomada, mas eu sempre o afirmo, Marco, isso é importante. A minha ligação e o meu estado de ser na fotografia é, acima de tudo, de um músico. É, acima de tudo, de um poeta, que eu assumo. Essa trilogia, para mim, é o meu entendimento da fotografia. Uma boa foto é um bom poema. Um bom poema é uma boa música. E uma boa música é essa simbiose. Não tem, para mim não tem como separar. E isso faz parte... Uma boa fotografia é um bom haikai. É uma síntese de uma síntese. Sabe? Coisa que com a imagem móvel você coordena de uma outra maneira. Você costura aqui, edita ali, você passa a contar a história de outro modo. Então a fotografia sempre foi uma questão muito presente. E como eu falei, com 13 anos... já tinha laboratório, já revelava. Eu ainda sou da época de revelar no laboratório com luz verde, em actínia. Eu olhava o filme na luz verde, entendeu? Isso aí, nem pensar, bom, hoje nem se pensa mais nisso aí, é uma doideira. Embora eu mantenha o meu espaço hoje, que é um museu, definitivamente. Um museu e uma história de um fotógrafo, acima de tudo. Entendeu? Eu mantenho uma galeria com espaço imenso, mais de 1000 fotos emolduradas. Arquivo analógico são 250.000 fotos. Acabei de contar agora. O digital eu perdi a conta, porque deve ser muito mais do que isso, porque o digital você dispara mesmo, aperta o gatilho. Eu já antes apertava o gatilho com o filme, entendeu? Imagina agora. Só que agora simplificou de uma maneira brutal. Eu quero simplificar mais ainda. Eu quero usar uma maquineta. Aliás, uso invariavelmente o celular. Eu acho uma maravilha. Porque o que importa é, no fundo, é a resolução da imagem. Então, tudo isso para te falar como é que foi. E também, hoje, você tem o privilégio de ter acesso às escolas de fotografia, universidades de fotografia, onde você aprende. Eu aprendi muito errando, o que é muito ruim, sabe? E aprendi muito na cara dura. O meu primeiro curso, para você ter uma ideia, e eu falo invariavelmente, eu não tenho a menor vergonha disso. Meu primeiro curso foi por correspondência, porque eu não tinha como aprender, eu queria aprender e não tinha. Foi o Instituto Universal, que acho que existe até hoje, que forma rádio. Correspondência. Correspondência, foi o meu primeiro curso. Depois eu estudei
Demais, não. Estudei muito, muito, muito. E nunca tive nenhum medo de perguntar, aprender, sabe? Quem quer saber tem que perguntar, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tá certo. Rápido intervalo, nossa conversa com Orlando Azevedo continua no próximo bloco. Até já. Persona está de volta, hoje recebendo o fotógrafo Orlando Azevedo. Orlando, a gente estava falando do digital, no final do bloco anterior, digital, analógico. O digital, ele ajudou, ele atrapalhou? Qual que é a tua avaliação aí? Cara, eu acho que ajudou muito. Ajudou? Porque a gente tem muita... Hoje todo mundo virou um fotógrafo. Não, todo mundo fala. Não, todo mundo diz que é. O Salgado, eu não estava aqui, infelizmente, mas o Salgado acho que afirmou também isso, eu também o afirmo. Se produz diariamente milhões de imagens. Isso é uma. Quantidade... Não quer dizer que seja fotografia. E não quer dizer que o cara que fotografa e usa uma câmera fotográfica seja fotógrafo. Muito menos artista. Aí há bota um longo percurso lá. Etc. Todo mundo usa. O cara acaba por usar porque há também a ausência de crítica estética em relação à própria imagem. Então basta o teu amigo te dar um tapinha nas costas e dizer, pô, que lindo esse pôr do sol. Você já acha que fez uma maravilha. Eu vejo isso com os meus irmãos, né? De repente você fotografa. E daí você tem que chegar e dizer, olha, isso e aquilo, tentar recompor. Mas enfim, se produz muito. Voltando ao papo do digital, há pouco estava até te falando, hoje o meu acervo analógico em todas as bitolas, 35mm, formato médio, formato grande, são mais de 250 mil imagens. Acho que eu criei um hospício, literalmente, para mim, porque é uma doideira para você conseguir, manter esse acervo e outra, parte de organização. Isso de um lado. Hoje eu estou com um problema que espero sair dele, nos meus joelhos, vítima de desgaste, porque antes eu carregava, por exemplo, Pico da Neblina, que está aqui no projeto, Monte Roraima, eu subia com 20 quilos no lombo. É uma doideira completa isso aí, cara. Porra, máquina de formato médio, duas, porque se desse um quiprocó, né, numa outra você tinha que ter sempre a stand-by. 35mm é a mesma coisa, não sei quantas lentes. Filme era um pacote desse tamanho, que você tinha que armazenar e tudo isolado, por causa de problemas de umidade, problemas de raio-x, de tudo isso. Tá. Mochila, etc. Tripé. Tripé, obviamente. Hoje com a digital, cara... Olha, eu estou usando e vou anular isso. Eu uso Canon com duas lentes, basicamente. A 100-400, que é uma lente excelente, e para situações externas, para mim, funciona muito, e a 24-70, basicamente isso aí. E uso, claro que sempre uma outra câmera stand-by, e três caixinhas de cartão, cara. Eu uso basicamente cartão de 8 GB. Não quero 16 GB, 32, nem pensar. Porque demora muito você transferir, cara. E se der um quiprocó no cartão, prático. Não. Só uso de 8. Mas isso é uma pira minha, e o que eu também aprendi com alguns outros fotógrafos, diga-se passagem, que fazem a mesma metodologia. Então hoje você sai com muito pouco equipamento, cara. Isso é uma maravilha. Isso de um lado. Do outro, a parte alquímica e química que o processo analógico tinha. No preto e branco você entrava no laboratório com componentes graves, entende? Em nível de intoxicação e possibilidade de intoxicação, de mexer em banheiras. Para você ter uma ideia, esses tempos agora eu mantenho o laboratório, ainda faço prints em prata, né? Mas ainda esses dias eu joguei fora as banheiras, do metro por metro eu joguei, não quero nem ver, cara. E hoje são dois dados no digital. A facilidade do equipamento. A resolução tecnológica é muito boa, cara. Você pega uma imagem hoje que sai do digital e vai para imprimir nas máquinas em jato de tinta, cara, é sacanagem, cara. A máquina jato de tinta tem 12 cores. Claro, para quem conhece e é do métier, vê nitidamente a diferença. A prata e o analógico tem uma volumetria diferente. Sim. Até mesmo pela imperfeição, eu sempre brinco. As impressões em jato de tinta e o processo vindo digital é tão perfeito que quase vira fake, entende? De tão perfeito que é.
sabe? É só ver as exposições que estão aí. Abençoado mundo digital. A minha única pira, fora o hospício analógico, que eu sei que eu criei para mim mesmo e que eu não sei como é que será o processo de tudo isso, para se manter, porque tem uma história de Brasil, uma história do Paraná, eu acho que é única, e aí não é ego, é porque é mesmo de produção, é única, foi produzido, fiz todas as etnias do Paraná, tudo que você possa imaginar, personagem, situações, etc., porque sempre produzi e trabalhei muito, em nível do operário mesmo, entende? Mas hoje, cara, com todas essas outras, a minha única debilidade mental e a minha grande inquietação é a manutenção dos arquivos digitais. Que dá trabalho. Não, não é só isso, dos HDs. Há uma obsolescência planejada. Tem DVD. O livro Coração do Brasil, eu perdi toda a arte do livro do Coração do Brasil original. Aliás, acho que também já nem pretendia reeditar, embora esteja esgotado. Esse livro está completamente esgotado. É um livro hoje de colecionador, que quem acha em sebo, acha porque é uma raridade, porque está em coleções. Mas, porque eu até pretendo reeditar o Coração do Brasil, mas num formato menor, uma coisa menor. Mas enfim, para você ter uma ideia, estava tudo em DVD. Os DVDs desmagnetizaram, eu perdi tudo. HD, de vez em quando, dependendo da caixa que tem, pifa, daí você tem que trocar por causa do sistema de ventilação, isso de um dado. Outra, porque também tem uma obsolescência que aconselha que pelo menos a cada 10 anos você transfira tudo de volta. Isso de um lado. Do outro, com o avanço vertiginoso, e sempre foi assim, tecnológico, os HDs vão se converter num outro sistema, num outro tipo de mídia também, e aí você vai ter que transferir. Então é uma doideira, então, uma doideira completa. Recentemente, o cara do Google, um dos grandes mentores, afirmava exatamente isso, que a gente tinha criado um tempo de breu, mesmo com tudo isso que a gente está conversando, que essa produção avassaladora de gente disparando com o celular, o tal do selfie, que eu acho um horror, mas enfim, cada um, entende? Porra, todo mundo aqui, tem um pau de selfie. Tem, mas até tem coisas interessantes. Tem um cara da Croácia que fez um trabalho brutal, o cara usava um pau de selfie, os caras fotografavam os personagens na praia, vistos de cima, uma coisa muito bem feita. Então, cada caso é um caso. O que importa no fundo, né, Marco? Dentro de tudo isso, qualidade final, entende? Claro que a qualidade final vai ter que passar por um super filtro. Entende? Nessa história, as indústrias, Marcos, estão dando pulo, cara. Mais do que a Igreja Universal com as suas arrecadações, cara. Porque nunca venderam tantas câmeras na vida, cara. Uma doideira, cara. Claro que a Canon, Nikon, a Sony, que vem aí, Fuji, que está aí, e todas uma disputa e vendendo, que todo mundo acaba com comprar. Tornou-se uma questão muito sensível, mesmo que seja, você veja como é curioso também, uma forma muito silenciosa e solitária. Porque eu posso pegar o meu celular, fotografar o nosso amigo que está ali atrás da câmera, fotografo, mostro, puta que legal. Quem sabe eu vou passar para o HD. Passou para o HD, e o HD pode ser sinônimo de hibernação. Pode ficar esquecido. Esqueceu, cara. O álbum de família começa a perder o sentido, cara. Você não tem mais aquela coisa. Eu ainda tenho, porque eu sou uma que nem livro, cara. Eu continuo comprando, não sei quantos milhares de livros eu tenho, eu vou continuar comprando, porque eu gosto do tato, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto da visualização, eu gosto das tipologias que são usadas. Tudo isso me fascina, entende? Mas você sabe bem que a maioria armazena e esqueceu, cara. Na maior parte dos casos. E sequer muitos imprimem, são poucos que imprimem. Hoje em dia não é muito Até raro. Curiosamente, nós temos um dos grandes impressores do Brasil, talvez o melhor, está aqui em Curitiba, que é o Alberto, dá a foto, entende? O Alberto Dia, ele imprime magistralmente, e ele mesmo comenta isso comigo, que ele acaba por fazer muito mais material, no caso, para fora de Curitiba que para Curitiba. Que as pessoas fotografam, descarregam e balbal, entende? Mas enfim, voltando ao digital, hoje a minha grande inquietação é como organizar e, principalmente, saber que eu vou conseguir manter imagens que eu sei que tem uma força, uma perturbação muito grande nelas, entende? Manter tudo isso, manter todos esses acervos. A fotografia se ensina ou é um dom? Essa sensibilidade é capaz de... Eu acho que é fundamental você entrar. Você quer aprender, jamais ter tido o percurso que, infelizmente, eu tive.
aprendendo errando muita coisa, por estar atravessando... Errando em luz, em estudo. Eu fiz muito também fotografia de propaganda, então tem coisas Perdendo material. Perdendo material, porra, de profundidades, de reflexos que eu tinha que tirar, reflexos que eu tinha que pôr, coisas que eram muito simples. Hoje, então, nem se fala. É que nem hoje. O meu estudo ainda se mantém a curvatura, o chamado fundo infinito. Não precisa mais disso aí. Vai no Photoshop, você faz o que você quer, sendo um bom tratador e tendo um bom domínio. Mas acho que tem duas questões. O dom é o dom. Aqui em Curitiba vem uma garotada e vários com muito talento. O que para mim é um grande estímulo. Porque antes a gente era, na verdade, eram muito poucos. Tinha o João Urban, era uma grande referência, Aratom Maravilhas, outros, não vou começar a declinar todos os nomes, que vou esquecer vários e outros, mas era um elenco reduzido realmente. Então, sabe? Hoje você tem um elenco de moçada vindo aí e se informando e querendo saber, querendo aprender, muito estimulante. O Daniel Caron, o Bruno Covelo, que é um cara, isso entre outros, Tchê Vinícius, eu não vou citar porque eu vou omitir todo um elenco de gente que está aí. A gente vive um bom momento na fotografia. Eu acho que vive um grande momento, que eu acho que tem que cuidar muito com essa coisa do ego, entende? Sabe? Porque fotografia é uma missão, entende? E muita gente começa a fotografia já pensando e sonhando com os holofotes, da fama, isso, aquilo. Não é isso. A fotografia, acima de tudo, é metafísica, ela é espiritual, ela me entrega o tempo todo. A fama é uma consequência. Não, e a fama que se lixa, a fama, entende? Literalmente, cara. Pô, a fama, a gente tá de passagem. Está de passagem. Claro que é muito estimulante eu estar te dando essa entrevista, que certamente algumas outras pessoas... O que importa é o trabalho que fica. Eu acho que é o trabalho que vocês produzem. E esse tem que ter a tua luz. Então, são dois aspectos. Hoje você tem escolas estruturadas. Aqui em Curitiba tem pelo menos 2 escolas muito estruturadas, entendo que é a Portfólio e a Omicron. Sabe que são 2 escolas que ensinam, te orientam, com vários módulos dentro da fotografia e os vários módulos de acordo com os seus interesses. E o outro é a vocação. Vocação você tem. Quando você tem vocação, é claro que é uma diferença muito grande, mas aí é a questão do dom mesmo, sabe? Que é inerente, entendeu? Que nem, como é que você explica que determinados músicos, sabe? Charlie Byrne, e por aí vai, Charlie Parker, vários, são tantos, entendeu? Porque é um dom, mas tem que ser somatório. E as expedições? Elas começaram em 99? A expedição começou em 99, mas a ideia do projeto é de 94. De onde veio essa ideia? A ideia surgiu, eu conheci o Pio, o Valdemar Niklevich, e a gente começou a sonhar em desenvolver um projeto que inicialmente chamava-se Cidades de Pedra. Era percorrer as montanhas do Brasil, o Valdemar escalava e eu fotografava as outras coisas. Logo em seguida, daí eu conheci o Fabiano Camargo, depois o Iguaçu Paraná, e enfim, mas logo já tinha começado a desenhar, e já em 94 surgiu depois um nome que se tornou bastante recorrente, entende? E até de modo usado, não da forma que eu usava, que é o tal do Coração do Brasil, surgiu, não sei se foi o nome, ideia minha, se foi do Valdemar, porque a gente entendeu que Cidades de Pedra era uma coisa muito restrita, a gente ia percorrer o país. E em 94 eu fui convidado pelo Rafael Greca para ser diretor de artes visuais da Fundação. E aceitei, e logo em seguida o Valdemar atingiu o Everest, a primeira brasileira atingiu o Everest, com todo o mérito, e aí sim segue uma carreira solo brilhante, etc. E daí parou, foram 4 anos eu na Fundação. Consigo retomar o projeto, junto com o Fabiano Camargo, que foi o jornalista que me acompanhou, em 99. E daí foi um período de 99, o primeiro ciclo, de 99 a 2002, no qual nós percorremos literalmente o país do Chuí ao Oiapoque, e foram 70 mil quilômetros. E foi muito. As pessoas olham, fotógrafo, vai viajar. É muito trampo. Você sabe disso como jornalista. Sim. A gente rala muito, não tem nada disso aí. E aquela questão do equipamento que você já falou. Isso uma das. Depois em expedição a coisa é mais complexa. Você tem que levar uma listagem de mais de 1.000 itens, sei lá, são centenas de itens que você tem que fazer o checklist um por um.
Eu falo também Não dá pra várias voltar, vezes isso. Não, quando você está no buscar, pico da neblina, você te dá uma confusão, porra, você ser mordido por uma cobra. Não tá livre. Se você pisar, ela vai te morder. Porque ela vai se morder para se defender, obviamente. Ela não te morde, assim atua. Então você tem que estar preparado, desde a agulha cirúrgica, sabe? Fio de costura, coisas que você pensa que podem ser delirantemente ridículas, mas que são muitas vezes essenciais num caso de emergência. Isso de um lado. Então, expedições, elas têm que ser muito planejadas. Mesmo quando você sai, e sai com um roteiro para a estrada, é tudo planejado. Pô, aqui vamos parar, aqui tem um ponto de interesse, me interessa isso aqui. Bela Vista da Santíssima Trindade, porque foi um antigo quilombo, etc, etc. E você estuda desesperadamente. No caso do primeiro ciclo da expedição Coração do Brasil, que eu fiz com o Fabiano, sempre em veículo 4x4, e não é porque a gente é jipeiro, é porque o jipe, para nós, é tão importante quanto um tripé, que a gente percorre basicamente, e na medida do possível... É uma ferramenta de trabalho. E estradas alternativas, até para chegar em pontos ainda, de certa forma, intocáveis e que preservam a sua identidade, que é isso que interessa. Mas, desse primeiro ciclo, foram geradas quase 100 páginas para a Gazeta do Povo. Eram feitas da estrada, o Fabiano escrevia, eu mandava as fotos, se fosse preto e branco, eram despachadas por Sedex, para serem reveladas aqui, me mandavam depois os copiões para eu escolher a foto que eu queria, tinha que ser tudo muito rápido. Isso de um lado. Daí a outra coisa que a gente fazia, que todo mundo faz, expedicionário, que é alimentar o site com a vivência da estrada. E aí, porra, a gente tinha um computador, sempre as coisas ruins de grana, a gente tinha um computador. Limitações. A gente chegava no hotel esgotado, porque eu começo a fotografar muito cedo, e todo mundo sabe que a imagem, uma das melhores luzes é a do amanhecer. Eu prefiro sempre a do entardecer, que é mais curta e mais rápida. Mas quando amanhece, vem... São as duas, São as duas luzes de ouro, pronto, já. Do amanhecer e a do entardecer. Então a gente começava tipo 5 da manhã, trabalhando, trampando mesmo. E até fechar a luz, chegava esgotado no hotel, comia alguma coisa, daí eu ia, baixava, naquela época era por telefone, internet, puta, uma loucura, e é tudo muito recente, hein? A gente passava as imagens, eu passava para o computador, e o Fabiano ficava até 3 da manhã escrevendo. Então a gente dormia 2, 3 horas. Então, dá-lhe pó de guaraná, vitamina e tudo isso, e acima de tudo a adrenalina de você estar produzindo, que é o grande componente químico que alimenta a tua alma, entendeu? Mas foi muito trampo. Vamos falar mais no próximo bloco. Mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe Orlando Azevedo. Orlando, você teve uma experiência como diretor de artes visuais. Isso, da Fundação Cultural do Curitiba. Como é que foi? Você criou, inclusive foi nessa época que você criou o Museu de Fotografia. Entre outros, o Museu de Fotografia, porque foi um projeto longo, uma ideia antiga, mas entre outros, foi na gestão do então prefeito Rafael Greca de Macedo, que sempre foi um grande apaixonado pelas artes e que na sua gestão, independente de qualquer coisa, teve realmente uma mudança significativa no panorama das artes no Paraná. Isso de um lado. Claro que, no meu caso, envolvia não apenas a fotografia. Foram grandes exposições realizadas no hoje Museu Metropolitano, no Portão, Escher, Beuys. Não vou nem declinar, fora muitas individuais de artistas paranaenses. Zimmermann, são vários, Rogério Dias, etc. Isso de um lado. Do outro tinha também toda a parte da Cinemateca, que era o que coordenava nessa época. E tinha depois, evidentemente, acabou por entrar a própria fotografia e um planejamento que eu estabeleci a partir de tudo isso. Já eram realizadas as Semanas de Fotografia em Curitiba, que eram decorrentes, na verdade, de um projeto antigo da Funarte, que era a itinerância das Semanas de Fotografia pelo Brasil. E daí é o Alberto Melviana que dirigia, e quando eu entrei daí na fundação, já existia, evidentemente, o Museu da Gravura, no Solar do Barão,
E existia uma mostra muito importante de gravura realizada aqui em Curitiba, que infelizmente também não mais existe. Essas coisas são sempre complexas nas mudanças de gestões, de manter questões essenciais e que tinham dado muito certo, não se permanece. Mas no Solar do Badão eu comecei, todo aquele elenco imenso, é o meu lugar preferido, sem dúvida alguma, de Curitiba até hoje, muito mais que o Museu Oscar Niemeyer, muito mais mesmo. E é um espaço que eu gostava muito e no qual eu ficava. O meu escritório, a minha sede era exatamente também dentro do Solar. E daí começou a acontecer o seguinte, eu criei a Bienal Internacional de Fotografia, que foi, sem dúvida, uma referência para todos esses encontros nacionais que hoje acontecem no Brasil, com a vinda de vários grandes nomes internacionais a Curitiba e grandes mostras que foram apresentadas, mesmo. Então, Martin Park, um dos fotógrafos da Mago, na primeira vez que veio ao Brasil, foi aqui em Curitiba. O Michel e Michel Aoué, que são os caras que criaram a mais importante enciclopédia de fotografia do mundo, Enciclopédia de Photographe, que é a base de dados da Maison Européenne em Paris, estiveram aqui em Curitiba também pela primeira vez. Tá? Então, a partir daí, e dessa Bienal, o meu entendimento era que num ano ocorria a Bienal Internacional de Gravura, já ocorria dentro dessa modalidade, que era 2 em 2 anos, no ano seguinte a Trienal. E eu queria, a partir da Bienal de Fotografia, foi constituído um acervo, Marcos, que está na Fundação Cultural, que é um acervo mais significativo que o do MASP em São Paulo. O que a gente tem mais de 2.000 fotos, de um período de 10 até 10 anos, 15 anos atrás, foi quando foi a última Bienal. Você tem os mais importantes fotógrafos, desde Salgado, Klaus Mayer, Rogério Reis, impossível de declinar. Coleções maiores, tem uma coleção única, que é a melhor coleção do país, da Claude Andujar, que é um dos grandes nomes da fotografia nacional, em função exatamente das fotos e do envolvimento dela com os índios e Yanomamis, é basicamente sobre a cultura indígena. Tem a coleção do Haru Ohara, que é uma coleção impressa ainda em gelatina e silver print, que é uma coisa única. Então, tem todo um elenco muito grande, são quase 2.000 fotos, tem nesse acervo, mas que parou. Desde a última Bienal, que foi enterrada literalmente pela gestão ainda. Você falou que no HD as fotos podem ser esquecidas lá, mas elas podem ser esquecidas também. Não tem sentido. Se você tem um acervo, o acervo tem que ter dinâmica. Qualquer museu tem que ser vivo, tem que mostrar o seu acervo, as questões. Só do acervo de fotografia dá para você compor quantas exposições você quiser. Acabaram de trazer uma agora de São Paulo, desnivelada, que é uma exposição que veio da DOC Galeria, tem evidentemente uma outra imagem boa, mas no nosso acervo nós temos coisas muito mais relevantes do que todo aquele elenco que está aí, por exemplo, e que deveria estar sendo mantido e devia ter permanentemente pelo menos uma exposição do acervo, coisas pontuais, ao fé, ao trabalho, seja lá o que for. Isso é uma questão de dinâmica, mas o meu pensamento, e vou estar apresentando isso hoje ao presidente da Fundação, o Marcos Cordioli, era que, independente disso, se criasse, fora o Museu de Fotografia nasceu do acervo, foi constituído e adquirido. Cada Bienal se comprava 3 fotos de cerca de 60 fotógrafos. A gente ia comprando e foi adquirido. E como eu era amigo da maioria dos fotógrafos, mais da metade do acervo são doações. Eu chegava e dizia, porra, não dá para dar mais essas. E todo mundo acreditou no projeto, que era um projeto da fotografia nacional. Não era um projeto meu, era um projeto da fotografia, literalmente. Mas a minha intenção era que, posteriormente, se eu tivesse havido continuação, era que fosse criado mais um museu, que era o Museu de Artes Gráficas e Design, que é a grande vocação das artes plásticas do Paraná, no meu entendimento. Desde Poti, Silvio Silva, Guy Zamonet, Foca, Raul Cruz, os grandes artistas plásticos do Paraná são artistas gráficos, desenhavam muito. Isso de um lado. Do outro, o Pop Barão foi o pioneiro das artes gráficas no Paraná. Então, criava-se, daí seriam 3 museus do que a gente chamava o Solar dos Museus, que é um projeto que eu desenvolvi nessa época, que acabou por não ocorrer. Manteve-se a gravura, obviamente, foi criado o Museu de Fotografia, que era para estabelecer exatamente um diálogo entre as artes impressas no papel. Mas também isso já é muito subjetivo e muito relativo em relação a todo o território interminável e sem fronteiras da própria arte.
Mas, e dentro do Museu de Artes Gráficas se integrava a Gibiteca, que foi brilhantemente criada pelo Kei Maguire, que é um cara de uma genialidade absoluta, de um conhecimento incrível, e se integrava também o Museu do Cartaz, que precisam uma reflexão grande dentro disso aí. Então, a Bienal, Marcos, se tivesse havido continuação, iria se converter em trienal. Num ano trienal de gravura, no outro ano trienal de fotografia, no outro de artes gráficas. Ou um grande encontro celebrando todas essas artes numa conjunção única. E sem território. Porque o meu entendimento no Museu Insular do Barão é que não é esse edifício da gravura, esse da fotografia. Não. Funcionaria tudo integrado e num diálogo constante entre todas as artes. Faltam iniciativas dessas? Faltam no Brasil como um todo? Acho que falta também curador, entende? Curador que saiba o que quer. Essa coisa de você animar e você quebrar, sabe? Essa coisa dos conceitos rígidos, entende? Claro que tem um curador, por exemplo, genial, que é o Emanuel Araújo, que é o cara que criou a Pinacoteca e dirige hoje o Museu Afro, entende? Mas falta essa vocação, esse tesão, essa paixão de querer fazer e que as coisas deem certo. Tem como superar isso? Eu acho que... Não sei. Eu acho tão lacônico. Ensinar a fotografia. Não porque eu criei a Bienal, mas que ela não tivesse tido continuação com outros articuladores, com outras pessoas, mas que tivesse continuação, que teria sido um super benefício, inclusive para toda essa garotada que está aí, entende? E que fica agora aplaudindo, dizendo que o melhor festival é Tiradentes, entende? Quando a grande referência mesmo nacional foi aqui em Curitiba, entende? Com coisas únicas. O livro do Miguel Rio Branco, por exemplo, que é um dos grandes nomes da fotografia nacional, que foi editado na Bienal, foi considerado o melhor livro do mundo em fotografia publicado naquele ano. Pouquíssima gente sabe disso. E foi publicado e impresso aqui em Curitiba. Isso é uma questão. A palestra do Salgado, que naquele período ainda já estava, sempre foi um nome consagrado e sempre com um grande talento e, acima de tudo, com uma grande estrela na vida dele, entende? O que é raro e que é fundamental. Mas, na Bienal, aqui em Curitiba, o Salgado deu uma palestra com a ópera de arame lotada. Foi o mesmo público da Dalai Lama. Sabe? A mesma coisa, entende? Sabe? Então, tem referências que as pessoas sempre têm a mania de aplaudir o quintal vizinho. E esquecem de regar santo de casa o quintal. não faz milagre. Pois é, mas tem que fazer, porque de repente você tem santo de casa que tem muito mais valia, mas muito mais. O milagre todas essas dele é questões, maior. então. É que nem você começa a ver isso de um lado, nas artes visuais. Na escrita, você veja quantos grandes talentos nós temos no Paraná. Não é um nem dois, não é só o Leminski, que virou culto e toda essa coisa, sabe? Do maldito, entre aspas, que se tornou bendito. Mas você tem um Dalton Trevisan que tem uma postura genial. Você tem o Domingos Pellegrini, você tem o Jamil Neves, você tem o Miguel Sanches em Ponta Grossa. Você tem um elenco de grandes escribas, por exemplo. O Cristóvão Teza, com quem eu trabalhei. O Cristóvão Teza era o eliminador da peça que a Chave tocava no antigo Teatro de Bolso, que era uma peça da Denise Stocks, na qual a Denise Stocks também trabalhava. Então, na verdade, essas questões todas vão se somando e pontuando. Eu acho que o santo da casa tem que passar a fazer milagre, sim, mas aí depende muito da vontade política. E não dessas babatices de prêmio que a prefeitura e prefeitura dá para gente que não tem nada a ver, que as pessoas se enchem de um ufanismo barato. Que não... Deveria partir da sociedade também? Um interesse, Eu acho que começa a vir um pouco mais isso, entendeu? Acho que uma grande maioria, certamente, das pessoas, dos curitibanos, se orgulha ou começa a se orgulhar de ser curitibano. Mas aí precisa se aprofundar mais, conhecer mais, entendeu? Sabe? Esse aplauso não pode ser sempre para o que vem de fora, ou o que vem de fora ser sempre melhor. Isso é uma idiotice completa, entendeu? Mas aí está dentro de cada um, de saber valorizar. Claro que tem nomes que sofreram e tiveram indiscutivelmente essa valorização. A Helena Collodi com todo o mérito, o próprio Poti com todo o mérito. O Poti era um artista genial, que eu tive o privilégio de conviver muito e de fazer. Para você ter uma ideia, quando trabalhava na Fundação, teve uma memorável exposição dele no Museu Metropolitano, na qual eu fazia 70 anos. E eu dei um jeito no meu laboratório, e a nível privado, eu imprimi 70 caras do Poti. Eu tinha fotografado o Poti.
E quando o Poti entrou dentro da sala, tinha 70 crianças com a cara dele cantando os parabéns para o Poti. Isso, entre outras coisas, porque essas coisas sempre eu gostei muito de quebrar. Tentar achar soluções do prazer, do lazer e vice-versa, entendeu? Que é o que está ligado, no fundo, à arte. A arte tem que ser... A arte boa é aquela que exerce perturbação. A boa perturbação é sempre um bom estado de obra. Eu acho que sim. E a perturbação pode ser em todos os níveis, entendeu? Tem que, de alguma forma, te balançar, sabe? Para o bem ou para o mal. Não importa qual o caminho. Tá certo. O Persona vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do fotógrafo Orlando Azevedo. Orlando, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de coração. O que precisarem, estarei sempre de portas e coração aberto. Existe o meu site também, se alguém quiser conhecer um pouco mais ainda do trabalho, que é o meu próprio nome, www.orlandoazevedo.com.br. E é isso, e tu, absolutamente, e foi muito estimulante, uma vez mais, a gente conversarmos e você me permitir fazer todas essas incursões, algumas dentro desses caminhos todos que têm sido percorridos. Muito obrigado. A duras penas, sangue, suor e lágrimas, literalmente, e não é metáfora. É sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.